Relaxa. Eu só o coloquei lá por alguns minutos. O barulho de tic-tac dele estava arruinando o áudio da minha transmissão ao vivo. Minha irmã Stephanie agitou sua taça de vinho para a sala de sol de vidro, onde meu filho autista de 14 anos estava trancado dentro. Estava 95º naquela caixa. Noah estava encolhido no chão, balançando violentamente e ofegando por ar, mas Stephanie apenas riu. Ele está bem, ela disse. Eu não gritei. Eu olhei para meu filho, depois para minha irmã, e decidi que a vida de Stephanie terminou hoje. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo e que horas são para você agora. Eu quero ver o quão longe esta história viaja. Eu não perdi tempo procurando uma chave. Eu agarrei um pesado ornamento de jardim de pedra e esmaguei o mecanismo de trava da porta da sala de sol. O vidro se estilhaçou, e uma onda de calor me atingiu como um golpe físico. Cheirava concreto assando e desespero. Eu peguei Noah no colo. Ele era peso morto, sua pele queimando quente e seca ao toque, e corri para o meu carro. Eu não gritei por ajuda. Eu não pedi água para Stephanie. Eu sabia melhor. Em uma crise, você não negocia com terroristas. Você executa o protocolo. Eu o coloquei no banco de trás e liguei o ar-condicionado no máximo. Minhas mãos não tremeram. Eu sou uma diretora de logística de 34 anos. Toda a minha carreira é construída em gerenciar desastres, e minha vida como mãe de criança com necessidades especiais é construída em me preparar para eles. Eu peguei o kit de emergência sensorial que mantenho sob o assento. Eu ativei 2 pacotes de gelo instantâneos e os pressionei na nuca dele e sob os braços. Eu verifiquei seu relógio inteligente, frequência cardíaca 140, perigoso, mas estável. Meu instinto gritava para chamar o 911, mas eu fiz as contas. Estávamos em uma propriedade remota nas colinas. Uma ambulância levaria 20 minutos. Meu carro poderia nos levar para a sala de emergência em 15. Eu coloquei o carro em marcha, pronta para sair voando da entrada, quando um punho bateu na minha janela do lado do motorista. Era Stephanie. Ela não estava segurando uma garrafa de água. Ela não estava perguntando se Noah estava respirando. Ela estava segurando uma prancheta. Você não pode sair, ela gritou através do vidro, puxando a maçaneta trancada. A fábrica no Vietnã acabou de enviar um e-mail. Eles não vão liberar o inventário sem uma assinatura de corretor alfandegário. Você tem que assinar esta liberação ou o lançamento está morto. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela. Seu sobrinho estava no banco de trás, se recuperando de exaustão por calor que ela causou, e ela estava preocupada com o inventário. Eu baixei a janela em 5 centímetros. A rajada de ar frio a atingiu, e ela se encolheu, empurrando a prancheta pela abertura. Apenas assine, Vanessa. Deus, não seja tão dramática. Ele está sentado, não está? Assine a liberação para que eu possa voltar para meus convidados. Eu olhei para o documento. Era um contrato padrão de transporte internacional para sua nova linha de produtos de luxo. Mas então meus olhos captaram a cláusula dos incoterms no final. Ex-Works. Stephanie não sabia o que aquilo significava. Mas eu sabia. X-Work significava que a compradora Stephanie assumia total responsabilidade financeira pelas mercadorias no segundo em que elas saíssem do chão da fábrica. Significava que ela era responsável pelo transporte, o seguro, a alfândega e, o mais importante, as taxas de armazenamento, se algo desse errado. Se eu assinasse isso como corretora dela, eu poderia mover a carga. Mas se eu assinasse e depois renunciasse, ela possuiria $120 mil de produto sentado em um cais que ela não poderia acessar, acumulando multas que ela não poderia pagar. Rápido, ela estalou, batendo sua unha bem cuidada no vidro. Eu tenho investidores esperando. Eu olhei para Noah no espelho retrovisor. Ele estava piscando, sua respiração diminuindo. Ele ia ficar bem. Mas Stephanie, ela não. Me dê a caneta, eu disse. Minha voz estava calma, assustadoramente calma. Eu assinei o documento. Eu autorizei o envio, sabendo exatamente o que eu ia fazer com ele. Eu não estava apenas assinando uma liberação alfandegária. Eu estava assinando os papéis de falência dela. Pronto, eu disse, empurrando a prancheta de volta para ela. Agora saia do meu carro. Finalmente, ela bufou, verificando o cabelo no meu espelho lateral. Te vejo na festa posterior. Tente parecer menos miserável. Ela se virou e desfilou de volta em direção à música. Eu subi a janela, coloquei o carro em drive e saí acelerando da entrada de cascalho. Eu dirigi em direção ao hospital, verificando os sinais vitais de Noah a cada 30 segundos. Minhas mãos estavam firmes no volante. Eu não estava chorando. Eu estava calculando.
Stephanie pensou que tinha acabado de lançar o império. Ela não percebeu que tinha acabado de assinar um contrato com o diabo, e eu era a que segurava a caneta. 1 hora depois, a emergência havia terminado, mas o silêncio no meu carro era mais pesado do que o calor tinha sido. Noah estava estabilizado, dormindo na escuridão fresca de seu quarto, com as cortinas blackout fechadas. O médico disse que ele foi sortudo. Eu sabia que a sorte não tinha nada a ver com isso. Ele estava vivo porque eu estava preparada para os desastres que minha família constantemente criava. Eu sentei no meu carro na entrada, apertando o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. A adrenalina estava diminuindo, deixando para trás uma clareza fria e dura. Eu fechei os olhos e vi o razão. A maioria das pessoas vê memórias quando pensa sobre sua família. Eu vejo faturas por 6 anos. Eu não tinha sido uma irmã ou uma filha. Eu tinha sido uma capital de risco financiando uma startup falida, chamada A Imagem da Família Miller. Começou pequeno. Um pagamento de cartão de crédito aqui, um reparo de carro ali, mas então veio a escola particular. $45 mil por ano, para que os filhos de Stephanie pudessem ir para a mesma academia de elite que os filhos do governador. Então veio a mesada de estilo de vida. $6.500 por mês, transferidos automaticamente para a conta dela, disfarçados como honorários de consultoria da minha empresa, para que seu marido Ryan não se sentisse emasculado. Eu paguei pela adesão ao clube de campo que eu não tinha permissão para usar. Eu paguei pelos SUVs menos. Eu paguei pelo próprio vinho que Stephanie estava bebendo enquanto meu filho sufocava na sala de sol dela. Eu fiz as contas na minha cabeça. $480.0. Esse era o preço da minha entrada para esta família. E o que eu ganhei com isso? Eu fui zombada em festas. Eu ganhei pais que me diziam para arrumar minha cara quando eu estava chateada. Eu ganhei um filho que era tratado como um brinquedo quebrado. Por muito tempo, eu me perguntei por que eu fazia isso. Por que uma diretora de logística inteligente e bem-sucedida se deixava ser drenada por meia década? E eu era fraca. Eu era desesperada? Não. Era algo mais insidioso. Na economia, chamamos isso de falácia do custo afundado. É a armadilha onde você continua despejando recursos em um projeto falido, não porque acha que vai ter sucesso, mas porque não suporta abandonar o que já investiu. Você pensa, eu já gastei 3 anos e 200 mil. Se eu sair agora, foi tudo em vão. Mas se eu pagar só um pouco mais, talvez este trimestre eles finalmente me amem. Talvez este cheque seja o que compra o respeito deles. Eu sentei lá no escuro, olhando para a casa que eu comprei com meu próprio dinheiro, e percebi que tinha estado investindo em uma fraude. Não havia retorno sobre o investimento vindo. Não havia dividendo de amor. O mercado tinha desabado, e meus ativos eram sem valor. Stephanie não era um ativo em dificuldade que eu pudesse virar. Ela era um passivo. E no mundo da logística, quando um passivo ameaça a integridade de toda a cadeia de suprimentos, você não o socorre. Você o corta. Eu abri os olhos. Eu não estava triste mais. Eu tinha acabado de negociar. Eu peguei meu telefone e abri meu aplicativo de banco. Eu não tremi. Eu não hesitei. Eu olhei para a transferência agendada para o 1º do mês. O pagamento da hipoteca para meus pais Violet e Lincoln, que tinham assistido meu filho sofrer. E não disseram nada. Eu apertei cancelar. Então eu fui para o portal de mensalidades. Cancelar. Então a mesada. Cancelar. Era hora de liquidar. Eu não fui dormir. Eu não consegui. Eu precisava ver o inimigo uma última vez, antes de puxar o gatilho. Eu sentei na beira da minha cama no escuro, a luz azul do meu telefone iluminando meu rosto. Uma notificação apareceu no topo da tela. Stephanie Miller está ao vivo. E eu toquei nela. A tela se encheu com o brilho dourado da festa da qual eu tinha acabado de fugir. A música estava mais alta agora. Um baixo pulsante que teria enviado Noah para um meltdown instantaneamente. Stephanie estava em pé, em um palco improvisado perto da piscina, um microfone em uma mão e um magnum de champanhe na outra. Ela parecia radiante. Ela porecha triunfante. Ela parecia uma mulher que não tinha quase matado seu sobrinho. Eu só quero dizer, ela gritou no microfone, sua voz ligeiramente embriagada, que hoje é o começo do Império Miller. Nós acabamos de assinar o negócio de logística do século. Minha nova linha de produtos é oficialmente global. A multidão aplaudiu. Meus pais, Violet e Lincoln, estavam em pé na primeira fila, batendo palmas mais forte do que qualquer um. Eu assisti minha mãe brilhar de orgulho, a mesma mãe que tinha me visto arrastar meu filho superaquecido para o carro, e nem mesmo oferecido segurar a porta. Autosufficient Stephanie gritou, erguendo a garrafa.
Ninguém me entregou isso. Eu construí isso tijolo por tijolo. Eu senti uma risada fria borbulhar na minha garganta. Autossuficient. Eu tinha pago pelos tijolos. Eu tinha pago pela argamassa. Eu tinha pago pelo microfone que ela estava segurando e pelo palco em que ela estava de pé. E 5 horas atrás, eu tinha assinado o contrato sobre o qual ela estava se gabando o contrato, que era, na verdade, uma sentença de morte financeira. Então, eu vi um comentário rolar do lado da tela. Um seguidor perguntou: onde está o sobrinho? Eu pensei que ele ia ser o portador das alianças para o lançamento. Stephanie viu. Ela não vacilou. Ela não pareceu culpada. Ela revirou os olhos, inclinando-se confidencialmente para a câmera. Não pergunte, ela suspirou, fazendo uma cara de exaustão fingida. A ajuda teve que levá-lo para casa. Ele estava tendo um de seus episódios. Você sabe como é. Ele estava arruinando a estética. Honestamente, o barulho de tic-tac estava abafando o DJ. Melhor para todos que ele se foi. A ajuda, ela não estava falando sobre uma babá. Ela estava falando sobre mim, sua irmã. A mulher que tinha financiado sua existência por 6 anos para Stephanie. Eu não era a família Quip. E Noah não era uma criança que tinha sofrido uma emergência médica, devido à negligência dela. Ele era um glitch no valor de produção dela. No fundo da imagem, eu vi meu pai, Lincoln, se inclinar e sussurrar algo para minha mãe. Eles dois riram. Eles estavam aliviados que tínhamos ido embora. Nós éramos a mancha no tapete que finalmente tinha sido limpa. Aquele foi o momento em que o último fio se rompeu. Se eu tivesse guardado até mesmo um grão microscópico de culpa sobre o que eu estava prestes a fazer, sobre a ruína financeira que eu estava prestes a desencadear sobre minha própria irmã, ele evaporou instantaneamente. Não havia redenção aqui. Não havia mal-entendido. Essas eram pessoas que me consumiriam, até eu ser uma casca vazia, e então reclamariam que eu não estava sentindo o suficiente. Eu não digitei um comentário. Eu não enviei um texto raivoso. Eu simplesmente fechei o aplicativo. O quarto ficou escuro novamente. Eu me levantei e caminhei para meu escritório em casa. Era hora de ir trabalhar. A guerra não tinha começado no churrasco. Ela começou agora mesmo. Eu entrei no meu escritório em casa e sentei na minha cadeira ergonômica. O quarto estava silencioso, um contraste gritante com o baixo pulsante da festa que ainda ressoava nos meus ouvidos. Eu abri meu laptop. A tela ganhou vida, iluminando a planilha que eu tinha fechado antes. Mas eu não estava olhando para despesas familiares mais. Eu estava logando no portal de logística global que minha empresa usava para gerenciar frete internacional. Stephanie gostava de jogar de empresária. Ela gostava da estética disso, as festas de lançamento, o papel timbrado com a marca, o título de fundador em sua bio. Mas ela não entendia os mecanismos. Ela não entendia que a cadeia de suprimentos global é uma máquina sem piedade que devora amadores vivos. E graças ao documento que ela me forçou a assinar na entrada da garagem, ela tinha acabado de entrar nas engrenagens. Eu abri o arquivo de envio ativo. Projeto Glow Skill, 8.920. $120 mil em embalagem personalizada e produto. Atualmente sentado em um container de 40 pés no Huntington Scarlett, atracando no porto de Long Beach em exatamente 6 horas. Passo 1. A demissão. E eu redigi um e-mail formal para o parceiro de manufatura no Vietnã. Eu não usei linguagem emocional. Eu usei linguagem corporativa padrão. Efetivo, imediatamente. Eu, Vanessa Miller, estou renunciando como corretor alfandegário e agente de frete para as marcas Stephanie Miller. Toda correspondência futura sobre liberação e dryage deve ser direcionada ao consignatário clique e enviar. Ela agora estava voando às cegas. Passo 2. A lista negra. Eu naveguei para o banco de dados de risco de crédito. Por anos, eu tinha garantido pessoalmente as faturas dela. Quando ela atrasava, eu pagava. Quando ela se estendia demais, eu cobria a lacuna no sistema. Ela parecia uma cliente. Na realidade, ela era insolvente. Eu removi minha garantia pessoal. Então, eu carreguei os registros das faturas não pagas dela, as reais, as que eu tinha escondido. O sistema sinalizou sua LLC imediatamente. Conta de crédito de alto risco. Apenas pagamento à vista na entrega. Passo 3. Armadilha. Este era o tiro de misericórdia. Eu puxei o conhecimento de embarque, porque eu tinha assinado a liberação sob termos X-Works. A propriedade legal daquela carga tinha se transferido para Stephanie no momento em que deixou o chão da fábrica em Ho Chi Minh City. Ela não apenas possuía o produto, ela possuía o problema. Desde que eu tinha renunciado,
Não havia corretor para liberar as mercadorias pela alfândega. O container seria descarregado no porto e colocado em um pátio de retenção. E é aí que o relógio começaria. Demurrage é a palavra mais feia na logística. É a taxa que o porto cobra quando você não move seu container rápido o suficiente. Para um porto de alta demanda, como Long Beach, a taxa era punitiva. Depois que a janela gratuita passasse, Stephanie seria cobrada $800 por dia. Todo dia. Ela não podia embarcar as mercadorias porque não tinha corretor e não tinha crédito. Ela não podia devolver as mercadorias porque o contrato era não cancelável, não retornável. A fábrica já tinha o dinheiro dela, que ela tinha emprestado. Eles não queriam o produto de volta. E ela nem podia abandonar as mercadorias. Na lei marítima, você não pode simplesmente ir embora de um container. Você é responsável pelas taxas de descarte, pelas taxas de armazenamento e pelas taxas ambientais. Eu me recostei na cadeira. Stephanie pensou que tinha construído um império. O que ela na verdade tinha construído era uma prisão de dívida. Ela tinha uma âncora de $120 mil sentada em um cais na Califórnia, e começando amanhã de manhã ia custar a ela $800 por dia. Só para olhar para ela. Eu fechei meu laptop. Eu não me sentia feliz. Eu me sentia eficiente. O pedido foi processado. A cadeia de suprimentos estava quebrada. Agora, eu só tinha que esperar a fatura chegar. 3 dias de silêncio se seguiram. Era o silêncio pesado e sufocante de uma represa prestes a estourar. Eu passei aqueles dias trabalhando cuidando do Noah e monitorando o status de rastreamento do container SQ 8920. Toda manhã, o status atualizava. Em espera, autoridade portuária. Toda manhã, outros $800 eram adicionados à conta de Stephanie. Então, na tarde de quinta-feira, a porta do meu escritório se abriu com um estrondo. Minha assistente nem teve tempo de anunciá-la. Stephanie invadiu, ignorando a mesa de recepção. Ela parecia maníaca. Seu penteado de fundadora estava arrepiado, seu blazer de designer estava amassado, e havia um olhar selvagem e desesperado em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Conserta isso? Ela estalou, batendo na minha mesa. Taxas portuárias são $2.400. Eles não vão liberar o container. A fábrica não responde Voca fez isso. Eu renunciei. Eu disse sem levantar os olhos. Eu não sou sua corretora. Eu não posso tocar no envio. Você me colocou na lista negra. Ela gritou. Meu crédito foi sinalizado. Eu relatei dados precisos. Eu respondi. Você está insolvente. Isso não é uma lista negra. Ela congelou então, sorriu fria. Calculada. Eu tenho financiamento de reserva. Você não. Eu disse todo mundo está sem fundos. Ela jogou uma carta na minha mesa. Um adiantamento em dinheiro de comerciante de $100 mil. Predatório instantâneo. Como? Não é meu crédito. Ela disse calmamente. É o de Noah. O quarto ficou silencioso. Anos atrás, ela tinha adicionado meu filho como usuário autorizado, construindo silenciosamente um perfil de crédito perfeito. Agora ela tinha tomado um empréstimo contra ele. Se você reportar isso, ela sussurrou. O banco vou o nome dele. Você quer que seu filho autista seja investigado por fraude? Ela se levantou. Eu ganho. Ela estava errada. Eu trabalhava em conformidade. Eu não precisava de advogado. Eu protocolei um relatório de atividade suspeita, fraude de identidade sintética, envolvendo o menor. Uma vez protocolado, o sistema não negocia. Na manhã seguinte, no porto de Long Beach, eu assisti enquanto o cartão dela era recusado novamente. Então a segurança interveio. Minutos depois, detetives chegaram. Eu entreguei o fichário, contratos, logs de P, declaração médica e 6 anos de registros financeiros. Ela foi presa por fraude via fio, roubo de identidade agravado e fraude bancária. Seu container se tornou evidência $800 por dia, em taxas que ela não podia parar. 2 meses depois, eu sentei no meu jardim com meu filho, silencioso, seguro. Atualização do tribunal. Moções pré-julgamento negadas. 5 a 10 anos. Eu deletei o razão da família. Os $480 mil que eu tinha pago para manter a paz. Pela primeira vez, eu não era o banco. Eu estava livre.